Bom dia a todos, nesta manhã linda de domingo, do dia 16 de outubro de 2022, sob a égide do Cristo, esse amigo inseparável, e da espiritualidade que preparou esse momento com todo carinho para todos nós, que estamos harmonicamente unidos e reunidos em nome do Cristo, através do GEFA, né, que é o Grupo Espírita Francisco de Assis de São Pedro da Aldeia, no estado do Rio de Janeiro, nos possibilitando esse encontro de almas. Nós vamos iniciar o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vamos falar hoje sobre o capítulo 1, o Espiritismo. Vamos começar com a leitura da mensagem pela nossa irmã Luciane. Todos. Livro Caminho, Verdade e Vida. Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. 136. Coisas terrestres e celestiais. Se vos tenho falado de coisas terrestres e não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Jesus. João 3,12. No intercâmbio com o mundo espiritual, é frequente a reclamação de certos estudiosos relativamente à ausência de informações das entidades comunicantes, no que se refere às particularidades alusivas às atividades em que se movimentam. Por que não se fazem mais explícitos os desencarnados quanto ao novo gênero da vida que foram chamados? Como serão suas cidades, suas casas, seus processos de relações comuns? Através de que meios se organizam hierarquicamente? Terão governos nos moldes terrestres? Indagam outros. Relativamente às razões pelas quais os cientistas libertos do plano físico não voltam aos antigos centros de pesquisa e realizações, vulgarizando métodos de cura para as chamadas moléstias incuráveis ou revelando invenções novas que acelerem o progresso mundial. São esses os argumentos apressados da preguiça humana. Se os espíritos comunicantes têm tratado quase que somente do material existente em torno das próprias criaturas terrenas, num curso metódico de introdução às tarefas mais altas e ainda não puderam ser integralmente ouvidos, que viria a acontecer se olvidassem compromissos graves, dando-se ao gosto de comentários prematuros? É necessário, compreenda ao homem que Deus concede os auxílios. Entretanto, cada espírito é obrigado a talhar a própria glória. A grande tarefa do mundo espiritual em seu mecanismo de relações com os homens encarnados não é de trazer conhecimentos sensacionais e extemporâneos, mas a de ensinar os homens a ler os sinais divinos que a vida terrestre contém em si mesma, iluminando-lhes a marcha para a espiritualidade superior. Emmanuel. Tá mudo aí. Ficou mudo. Muito obrigada à nossa irmã Isabela, que leu a mensagem escolhida pelo nosso irmão Antônio Júlio, muito própria para o estudo de hoje, que é sobre o Espiritismo, né? Como que não revela nenhuma situação excepcional, sensacional, mas tudo o que é necessário para que saibamos, né, da verdade. Muito bom. E agora nós vamos fazer a prece inicial. Vamos nos envolver com as vibrações do Cristo, para que possamos ser envolvidos por Ele. Jesus amigo, nosso mestre, nosso médico, nosso amigo celestial. Estamos aqui, Senhor, amparados por vós, no ambiente preparado pelo vosso coração e pelos vossos trabalhadores sinceros, envolvidos pela vossa luz, pelo vosso amor, pela vossa bondade, pela vossa paz e equilíbrio, para que possamos estudar o vosso Evangelho e nos envolver com todas essas lições preciosas que nos fortalecem o passo para crescermos em tua direção. Visita-nos os corações, Senhor, e sinta o esforço que cada um de nós fazemos para apreender e apreender essas lições e torná-las vivas nas nossas ações, no nosso dia a dia. Envolvidos pelas vibrações sublimes que nos envolvem a todos, envolvendo também os nossos familiares
e os nossos irmãos que aqui não puderam estar junto de nós nesta manhã. Vos pedimos amparo ao estudo que se faz em teu nome, quando o Senhor diz que uma ou mais pessoas reunidas em teu nome, aí estarei, e o Senhor está conosco, hoje e sempre. E pedimos também amparo aos que realizam o estudo do Evangelho presencialmente no Jefa, necessitando também do mesmo amparo, da mesma assistência, das mesmas vibrações. Muito obrigada por tudo, por tanto e por todos. Agradecidos, nós iremos iniciar o nosso estudo em teu nome. Que assim seja, hoje e sempre, graças a Deus. Agora iremos dar continuidade ao nosso estudo, envolvidos por Jesus, pela espiritualidade amiga, lendo o estudo, que é o Espiritismo. Nós vamos pedir à nossa irmã Isabela, e se ela desejar fazer algum comentário, vai ficar à vontade. Por favor. Bom dia. Bom Bom dia. dia a todos. Obrigada pela oportunidade. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec, capítulo 1, item 5, o Espiritismo. O Espiritismo é a ciência nova que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo corpóreo. Ele nos mostra não mais como coisa sobrenatural, porém, ao contrário, como uma das forças vivas e sem cessar atuantes da natureza, como a fonte de uma imensidade de fenômenos até hoje incompreendidos e, por isso, relegados para o domínio do fantástico e do maravilhoso. É a essas relações que o Cristo alude em muitas circunstâncias, e daí vem que muito do que ele disse permaneceu ininteligível ou falsamente interpretado. O Espiritismo é a chave com o auxílio da qual tudo se explica de modo fácil. A lei do Antigo Testamento teve em Moisés a sua personificação. A do Novo Testamento tem-na no Cristo. O Espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus, mas não tem a personificá-la nenhuma individualidade, porque é fruto do ensino dado não por um homem, sim pelos Espíritos, que são as vozes do céu, em todos os pontos da terra, com o concurso de uma multidão inumerável de intermediários. É, de certa maneira, um ser coletivo, formado pelo conjunto dos seres do mundo espiritual, cada um dos quais traz o tributo de suas luzes aos homens, para lhes tomar conhecimento esse mundo, e a sorte que os espera. Assim como o Cristo disse, não vim destruir a lei, porém cumpri-la, também o Espiritismo diz, não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe execução. Nada ensina em contrário ao que ensinou o Cristo, mas desenvolve, completa e explica, em termos claros e para toda a gente, o que foi dito apenas sob forma alegórica. Vem cumprir nos tempos preditos o que o Cristo anunciou e preparar a realização das coisas futuras. Ele é, pois, obra do Cristo, que preside conforme igualmente o anunciou, a regeneração que se opera e prepara o reino de Deus na terra. Muito obrigada, Isabela. Muito bom. E você gostaria de comentar uma contribuição para nós Sim, dessa doutrina que nós abraçamos, né? E que é tão fácil falar dela, né? Nos faz tão bem. Isso, muito maravilhosa, né? Bom, aqui no texto a gente fala, ele está dividido em 3 partes, no sentido assim, primeiro que o Espiritismo
ele veio fazer com que as coisas fossem mais naturais, né? Não existe aquele sobrenatural, aqueles mistérios, não existe o oculto, tá tudo tudo faz parte da lei de Deus e está acessível, desde que à medida que a gente vai, né, amadurecendo, a gente vai tomando conhecimento das verdades. Aí ele também fala que o Espiritismo ele é a continuação, né, do que Deus mandou para a gente como para conhecimento. Primeiro veio Moisés, né, trouxe os 10 mandamentos, aí Jesus veio falando do amor, né, ele não quebrou os 10 mandamentos, pelo contrário, ele veio trazer mais informações, como se proceder, né, para a gente conseguir alcançar o reino dos céus. E o Espiritismo veio e completou tudo aquilo que Jesus não podia falar, porque as pessoas não entenderiam, ficaria muito confuso, né? Teria muitas interpretações, né? As pessoas poderiam abusar disso. E hoje o Espiritismo explica isso, né? Mostra como é lá. Jesus falou que existe um reino dos céus, que existe um Deus amoroso, e o Espiritismo explica como as coisas acontecem lá, né? Então, Deus, como eu falei, à medida que a gente vai amadurecendo, vai trazendo as informações, né? A humanidade vai tendo o direito de receber essas informações. E, por fim, que também que eu praticamente já falei mesmo, que ele não veio destruir as leis cristãs, ele veio dar continuidade, porque além de contar sobre como esse mundo espiritual, como é essa vida, como fazer para chegar lá, ele também fala do amor, ele fala das leis morais, né? Ele vem trazer, desenvolver o que Cristo ensinou, só que de forma alegórica, né, através das parábolas, sobre como proceder, né, para ter toda essa conquista. É isso. Obrigada. Maravilhoso, Isabela. Você sintetizou todo o nosso estudo de uma forma muito assim compreensível, muito boa, muito didática, né? É importante que a gente só relembre questões que nós até comentamos no estudo anterior, mas que é bom a gente até começar com ela, que é no Livro dos Espíritos, né? Na questão 621, nos diz que as leis divinas, elas estão em nossas consciências. Isso a gente nunca pode deixar de ter isso em nós, bem, bem nítido, né? Nós somos chancela divina, temos essas leis em nós, precisamos praticá-las, aflorá-las, para que elas se tornem hábito na nossa vida. E elas são imutáveis, então não mudam, e a gente percebe isso claramente. Na questão 614 do Livro dos Espíritos, sobre as leis naturais, diz que as leis de Deus, que as leis naturais são as leis divinas, que quando nós afastamos delas, nós nos tornamos infelizes. Então, o que é a felicidade? Ela tem a ver com o cumprimento, o seguimento das leis naturais. Quando nós as seguimos, nós nos sentimos completos, felizes, realizados. E quando distanciamos delas, somos infelizes. E na questão 628, nos fala sobre o espiritismo, porque diz, por que a verdade não foi sempre colocada ao alcance dos homens? Porque ela é dada, eles mesmos respondem, é preciso que cada coisa venha a seu tempo. Então, a verdade ela é esclarecida para nós no momento em que estamos preparados para recebê-las. Então, você foi muito, muito clara quando disse das revelações. A primeira, né, nós estamos na terceira revelação e vivendo a terceira revelação, que é o Espiritismo. Então, na primeira revelação que nós estudamos tanto, ficou tão assim nítido para nós a grande função de Moisés, que nos trouxe as leis imutáveis, as leis divinas e o senso de justiça, e que nós tínhamos um Deus único e devíamos ter, vamos dizer, obediência, segui-lo,
unicamente. E vem Jesus dizendo, dando seguimento a esse trabalho de Moisés e nos trazendo o Evangelho, nos trazendo ao grande conhecimento, a lei do amor e perdão, e nos posicionando diante do reino de Deus, a que todos somos convidados a um Pai justo, amoroso, como você mesmo disse, misericordioso, nos mostrando que há uma vida além da que estamos vivendo, além do túmulo. E o Espiritismo, que é essa luz no nosso coração, que nos revela toda a verdade, mas ela não é atribuída a uma única pessoa. Por exemplo, a primeira revelação, nós temos nítido o papel de Moisés. Na segunda, Jesus, que é um divisor de águas. E o Espiritismo? Quem nós intitulamos como o grande personagem? Nós temos um conjunto, um trabalho coletivo, um trabalho conjunto, em que temos a figura do Cristo, o Espírito da Verdade, a pleiade de espíritos que comungam com Cristo nessa missão, e o nosso missionário dedicado e fiel, Allan Kardec, a quem temos imensa gratidão por se dedicar a esse trabalho tão complexo e profundo, que nós também temos a alegria de estudar e sermos assim gratos a essa alma. E aí a gente vê no início dizendo o Espiritismo é uma ciência nova. Ela tem 150 anos e ela está aí vigorosa, forte e se impondo de forma amorosa, porque ela traz o quê? A verdade. E lembremos que Allan Kardec nos disse isso, né? É preferível rejeitar 10 verdades do que aceitar uma mentira. Então, ele mesmo trabalhou nisso numa missão muito grande, em que ele dizia estudai, comparai e aprofundai, né? Quer dizer, tudo foi feito de forma lógica, precisa, sem sensacionalismo, mas apoiado em fatos reais, verdadeiros, né? E, como disse o Cristo, né? Conhecereis a verdade, ela vos libertará. E é o que nós sentimos quando estudamos a doutrina, né? Porque ela vem nos fortalecendo a caminhada, não tem mistério, tudo é compreendido. Nós começamos a analisar o que nos aguarda após o desencarne, né? Qual é esse mundo que nós desconhecemos quando estamos encarnados, que nós não temos a lembrança, mesmo porque também os passos que vamos dar futuramente, nós não conhecemos esse mundo que nos espera um pouco melhor do que já o outro que tivemos. Então, quer dizer, é uma base muito segura para que nós saibamos que a vida continua e ela é reflexo do que fazemos hoje, porque se hoje é o reflexo de ontem, amanhã é o reflexo de hoje. Então, nós queremos compartilhar agora com algum irmão que deseje falar conosco, todos nós, para que nós possamos nos enriquecer cada vez mais, né, com esse estudo. Eu queria falar sobre uma experiência essa semana. Pois não? E acho que combina bastante com o que a gente está estudando. Eu posto muita coisa, né? Que eu estou no estudo, que eu estou lá com jovens no Instagram. Estou sempre postando tudo que eu estou fazendo no Jefa. Aí isso está chamando a atenção de alguns jovens. Aí eles vêm me procurar. Aí essa semana um jovem falou que estava se sentindo muito perdido na religião que ele estava e ele queria saber um pouco como funcionava no espiritismo, como que era. Aí, basicamente, eu expliquei para ele que não é aquela mágica que as pessoas pensam que é. Não é 100% daquela mesa girando, igual é nos filmes, e vai acontecer uma mágica, a gente vai se transformar em um mês. Não é isso. É toda uma filosofia de vida. É um processo, é mudança no dia a dia. Sabe? Os espíritos estão ali para auxiliar a gente, mas quem tem que dar o primeiro passo todo dia é a gente. Quem tem que fazer a escolha de ser melhor todos os dias, em todos os atos, é a gente. Expliquei para ele que não é fácil, mas assim, quando a gente escolhe mergulhar nesse processo, os resultados vêm, né? Os resultados das mudanças na nossa vida, no nosso dia a dia. A gente começa a se sentir melhor, a levar uma vida melhor, fazer escolhas que vão levar a gente para um lugar melhor, um lugar diferente. Aí eu continuo explicando para ele tudo que eu estou aprendendo.
Ainda sei muito pouco, mas o pouco que eu sei, o pouco que eu estou me dedicando, já está servindo para mostrar o caminho para outras pessoas, né? É maravilhoso isso que você está falando, Luciane, porque é até motivo de esperança para nós que estamos vendo a sociedade, né? O planeta, esses espíritos às vezes estão equivocados, né? Por exemplo, lá na Rússia, acarretando dívidas enormes, ele não tem esse conhecimento, né? Ele tem o poder nas mãos, poderia estar distribuindo esperança, vida, união entre os povos, né? E está disseminando tanta tristeza, tanta desesperança, né? Nós vemos também outros países, né? E vemos no Brasil, vemos acontecimentos na mídia, pessoas que tomam caminhos, opções tão assim desastrosas que revelam apenas ignorância, né? Porque somos todos irmãos, estamos no mesmo caminhar, estamos tentando vislumbrar a luz, mas infelizmente às vezes tem espíritos ainda comprometidos com o mal e precisa acordar, né? Para a beleza do bem, para a beleza de servir, e é o que a doutrina nos convida a sermos úteis, caridade, solidariedade, prazer de servir, prazer de levar uma mensagem de alegria pelas nossas palavras, pelas nossas atitudes, pelo nosso olhar, mas sobretudo pelas nossas ações, que são exemplos, né? A gente mostra que é possível, porque enquanto a gente está só falando, é muito bom, já é um passo, mas são palavras. Quando a gente as transforma em atitudes, a gente passa a mostrar que é possível para nós e para quem nos observa. Então, ver a juventude, ver você, jovem, disseminando a boa nova, que é o cristianismo redivivo, é o espiritismo, é Jesus de novo, é Jesus aqui, vivo, presente, atuante, como ele sempre esteve. Ele não está na cruz. Por isso, nós não cultivamos a cruz. Jesus não está lá, a cruz é nossa, não é dele. Jesus é vivo, vivo, atuante, trabalhador. E ele quer nos ver vivos também, vivos para o bem. E isso é muito gostoso de sentir, nos arrepia a alma. Então, ver um jovem disseminando isso tudo e mostrando a luta boa, a boa luta, que é o quê? A gente se transformar, reforma íntima, a gente com a gente mesmo. Jesus disse, não é fácil, mas é preciso. Então, a gente acordar para isso é muito bom. E ver você falando isso com esse vigor, com essa energia, é a gente ter certeza que o mundo de regeneração está nos esperando a todos. E que nós vamos estar lá juntos. E que essa manhã não é inútil, ela é valorosa, porque ela é a semente que fica no nosso coração nos fortalecendo. Algum irmão gostaria de completar esses pensamentos, essa vibração tão boa que está nos envolvendo a todos? Vamos Alessandra, lá, Joubert. vamos Que lá, bom. Vamos lá. vamos lá. É, os, Tanta coisa, né? muita coisa. Os textos se falam, né? Tanto o texto de abertura quanto o selecionado para o estudo, os textos se falam. E nós precisamos nos comunicar com esses textos. Nós, que nos dizemos cristãos e espíritas, que é a mesma coisa. Então, a gente sempre bate nessa tecla, nos provocando para nós nos sentirmos, vamos dizer assim, incentivados para essa proposta de Deus para a nossa reforma. Então, as revelações, elas são muito didáticas, elas vêm em tempos, respeitando a maturidade do espírito, respeitando a fase que nós estamos. Mas, se nós
ouvíssemos a mensagem, ouvíssemos não, cumpríssemos as leis de Deus que estão gravadas em nossa consciência, segundo o Livro dos Espíritos, nós já estaríamos em marcha muito mais adiantada, mesmo antes da primeira revelação. Veja, mesmo antes, porque lá já estávamos nós engatinhando, porque todos nós, quando recebemos a razão, saímos dos reinos primitivos para os reinos hominais, para o reino hominal, nós somos o símbolo, o arquétipo do anjo caído. Nós somos o tal do Lúcifer, que foi o anjo que teve que quis desafiar a Deus, porque ele achava que poderia mais e queria fazer da maneira dele. Então, todos os símbolos que o Antigo e o Novo Testamento nos brinda, nos dá, é o símbolo de que quem quer fazer a sua maneira, essa sua maneira deve estar condicionada à maneira do Pai. Quando isso não está quando isso está em desacordo, aí tem o exemplo também, a simbologia da maçã, né? Todo esse paraíso é de vocês, mas aquela árvore ali, vocês não vão lá. É exatamente aquela que eles querem, porque contrariar é a rebeldia, é a querer fazer a minha maneira. A minha maneira é a que eu acho que vai dar certo. Então, quando nós... a espiritualidade, Deus, Jesus, a divina providência, como quiser chamar, a espiritualidade, ela é muito, muito, muito paciente conosco, muito didática, muito amorosa, porque vai nos dando oportunidades atrás de oportunidades, e as revelações são formas de nós lembrarmos das leis que estão em nossa consciência. Mas a gente tanto fez de errado, de equivocado, que a nossa mente, ficou embotada. A gente não consegue, porque não quer ler essas leis que já estão em nós. Então, se Deus nos criasse simples e ignorantes, mas sem conhecimento dessas leis, a gente estaria em maus lençóis, muito pior do que estamos. Veja, as leis são a nossa consciência. Mesmo assim, a gente vacila. Se Deus permitisse, através de suas leis, que o espírito retroagisse, nós estaríamos em maus lençóis, porque se dependesse de nós, nós retroagiríamos. Então, há um freio aí. Se Deus permitisse que não houvesse a expiação, nós estaríamos em maus lençóis, porque a gente ia continuar errando, porque nada ia me frear. Então, lá em Boa Nova, perguntam a Jesus o porquê do sofrimento. Não, o porquê da dor. Então, Jesus responde que a dor é uma proteção celestial. Proteção. Então, toda vez que nós somos levados a conhecer uma nova doença em nossa vida, seja ela física, psíquica, nós estamos tendo a oportunidade de lidar com o passado
que está aflorando em nós atualmente, para que nós possamos fazer uma revisão de todo o processo que estamos vivendo. E o que a revelação tem a ver com isso? As revelações são formas, são ferramentas para eu nortear, para eu entender bem o que eu estou fazendo, aonde estou, para onde que eu vou e como eu vou. As revelações têm, tanto que nós já estamos na terceira revelação, e se você for ver os 10 mandamentos, muito ainda não se faz. Então, a gente está passeando entre as 3 revelações, porque a gente não quer se entregar a Jesus totalmente, 100%. Aquela frase de Paulo, não sou eu mais quem vivo, mas o Cristo vive em mim, a gente ainda não está nisso. Não está. Porque no dia que o Cristo viver em mim, nova criatura serei. Nova. Aí é o batismo. Não o batismo na água, o batismo lá que você mergulha, ou imersão, ou por óleo. Isso é simbólico. Mas o batismo, aquele batismo de fogo, o batismo que você vai lá e fala assim, agora eu sou uma nova criatura. E você muda totalmente a sua forma, o seu foco, a sua vida. E aí as revelações, né, que não são, sobretudo a revelação atual, que é para preparação para o mundo de regeneração. Veja, é muito didático, é muito amoroso, é muito paciente. A gente só tem que fazer a nossa parte. Tudo já está pronto. A gente vive num mundo de provas e expiações que a maldade campeia. Entretanto, a gente tem a arte, a natureza, o evangelho, as relações, a medicina, as ciências. A gente tem muitas coisas ao nosso redor que nos ajuda como ferramentas para a evolução. Mas não adianta ter tudo isso. A gente tem o nosso próprio corpo. Nesse momento agora, células estão morrendo e células estão renascendo. Bilhões, trilhões de células. A gente não está vendo. Nesse momento agora, nossos pelos estão crescendo. Nossas unhas estão crescendo. Nosso coração está batendo. Todo um circuito funcionando, todo um ecossistema funcionando dentro de nós e fora de nós. E em tudo isso está o amor de Deus permeando, ao qual estamos mergulhados. Mas a gente precisa se perceber dessa beleza, né? E dar o próximo passo, dar o passo que precisa ser dado, sem timidez, né? E aí as revelações são para que nós estudemos o Evangelho, estudemos a doutrina espírita e apliquemos esses princípios na nossa caminhada. Senão a gente vai ficar capitulando. Não adianta, o planeta vai evoluir, a gente vai ser colocado em outro planeta, o outro planeta também está evoluindo, a gente é colocado no outro planeta. E esse tempo de sofrimento é a gente que está adiando o nosso encontro com o Pai Celestial. Aquele banquete, lá, a núpcias, que a gente vai estar com a veste celestial, que é a pureza do Espírito. Cadê a gente lá, nesse banquete? Então, é por aí que a gente vai contribuindo aí. Obrigado. Nossa, maravilhoso. Nós estamos vivendo aqui um banquete espiritual mesmo, porque essas conscientizações são maravilhosas. Realmente, olha o que o Espiritismo faz conosco nessa reforma íntima, que o Joubert colocou tão bem. Essa dor,
esse sofrimento. Antes a gente via o quê? Até as preces da gente era diferente, né? Jesus, afasta de mim todo mal, que eu não sofra, que eu seja assim, uma pessoa sempre feliz. Tudo assim, canalizando mais para as partes materiais, né? Como se fosse realmente os valores. E com a doutrina dos espíritos, que nos convida a um mergulho dentro de nós, nos reexaminando, nos vendo para progredirmos na direção do Cristo, todo o exemplo da caminhada de Jesus, que foi assim muito pautada em enfrentar as dificuldades, né? Pegue a sua cruz e siga-me. Quer dizer, todos nós temos as dificuldades a serem vencidas, e ele deixou isso claro, mas que é para vencer, para crescer na direção do Pai. Então, olha só como que também a doutrina dos espíritos nos ensina também que o bem é maior que o mal. Ele tem uma força enorme, e às vezes nós nos dirigimos a olhar só para o que não está bom, para o que não foi feliz, para o que não deu certo. E a gente, como o Jobes falou, olhar para o redor. Tem coisas lindas acontecendo. O nosso planeta está despertando para a solidariedade. Quanto se mobiliza para socorrer as pessoas que estão necessitadas, que estão em sofrimento, que estão em zonas de conflito. O preconceito que está sendo combatido, porque não existe ninguém melhor que ninguém. Somos irmãos. Isso é lindo da gente sentir. A mão que se estende a essa situação de economia que nós estamos vivendo, que está generalizada por todo o globo. A pandemia trouxe essa consequência econômica. Então, vemos pessoas em níveis miseráveis, pessoas que tinham trabalho, que tinham família, que tinham casa. Então, quer dizer, olha a visão nossa como amplia em termos solidários. Não basta que você tenha comida na sua mesa, que você tenha a sua casa confortável. Você se incomoda realmente com o outro que não tem. Isso é ganho espiritual para nós, né? E a gente vê, então, que o espírita, ele não pode ser tímido. Se ele sabe de tudo isso, se isso é uma verdade, se isso é o compromisso que temos com Cristo, porque aí, como nós ouvimos também do nosso irmão, passa a ser um compromisso nosso com o Cristo, e não mais com o outro, com o que ele pensa de nós, com o que ele acha, mas é um compromisso assumido nosso com Jesus. Por isso que ele é muito sério. E Jesus está aí nos vendo, até mesmo quando estamos entre aspas, sozinhos, e que nunca estamos sós. A espiritualidade está nos reexaminando, vendo se realmente nós estamos aprendendo. Nós estamos sempre em companhias espirituais. Agora, quais são? Depende das nossas atitudes, né? Das nossas opções. E até foi muito bonito quando um dia Divaldo Franco perguntou para ele se a doutrina dos espíritos seria a única religião do futuro. E aí, Divaldo Franco responde que a doutrina dos espíritos, ele diz assim, o futuro das religiões está no espiritismo, é a única, né? E ele diz que o futuro das religiões está no espiritismo, porque o espiritismo codifica as leis naturais, não apropria de nada. E as leis naturais permeiam a sociedade de forma natural. Então, olha a responsabilidade de nós que nos dizemos espíritas. Então, não é que nenhum caminho leva a Deus, mas a doutrina espírita ela é muito clara. Ela diz realmente o porquê e o para quê. E a gente se sente ancorado. Você não está indo para o nada. Você não está indo para um lugar que você não sabe. Tudo tem uma correlação. Não há privilégios, tudo há uma sequência, né? Então, tem uma mensagem que é muito bonita, que nós vamos ler aqui, assim, um pedacinho, ela é curta, mas eu achei isso muito própria para o estudo. Ser espírita não é ser nenhum religioso, é ser cristão. Não é ostentar uma crença, é vivenciar a fé sincera. Não é ter uma religião especial, é deter uma grave responsabilidade. Não é superar o próximo,
é superar a si mesmo. Não é construir templos de pedra, é transformar o coração em templo eterno. E isso Jesus deixou bem claro. Não é o lugar que importa. Aonde nós estamos, nós somos um templo em que Jesus opera. Então, aonde estamos, podemos servir ao Cristo e a quem estiver ao nosso redor. E isso é muito sério da gente sentir, porque aí a gente se sente compromissado sempre. E aí fica assim uma questão que é bom a gente analisar. Se nós estamos engrandecendo a nossa doutrina, a doutrina dos Espíritos, porque ela não se macula. Nenhuma ação humana vai imacular a doutrina, ela é superior a tudo, ela é divina, ela está sob a égide divina, sob a direção do Cristo e dos Espíritos superiores. Vamos dizer, qualquer coisa negativa é prejuízo nosso, nunca da doutrina. Mas o que estamos fazendo da doutrina, desse conhecimento que temos? Porque às vezes vemos presidentes de centros espíritas agindo de uma forma incorreta, não usando a sua postura para a fraternidade, para a solidariedade, como é a proposta divina. A casa se abre física e espiritualmente para os aflitos, para os que sofrem, para os... Jesus disse, eu vim para curar, para os que estão doentes, do físico e da alma, para os aflitos. Então, isso é uma missão da doutrina espírita, dos centros espíritas. Os médiuns, quando aplicam o passe, quando socorre uma alma que lhes chega, como estão agindo quando há esse socorro espiritual em nome do Cristo, né? Se é com aquela responsabilidade cristã, sabendo a missão que tem, a oportunidade, né, rica de receber fluidos sublimes em favor de um irmão necessitado. Os jovens, como a Luciane aí está nos brindando com a postura dela, quantos jovens equivocados no seu senso moral, na sua disciplina íntima, diante da vida, né, nas suas opções, e isso diz respeito também não só aos jovens, mas a todos nós, seguidores do Cristo. Então, analisar, assim, como nós estamos fazendo com todo esse conhecimento que nos chega, não é? Alguém gostaria de dar continuidade? Você havia comentado aí sobre a religiosidade e a doutrina espírita, né? Que o futuro das religiões, né? A proposta dos espíritos, né? É que qualquer religioso, qualquer um, tivesse acesso ao livro dos espíritos. E isso não alteraria a crença deles, pelo contrário, ampliaria a crença, a fé, o entendimento, não a fé, não a fé, mas o entendimento do que eles estão professando. No caso, a gente entende que a doutrina ela não é uma coisa exclusiva e ela também não se apresenta, pelo menos lá no Brasil, a doutrina espírita ela tem um contexto bem diferente. Ela se apresenta como uma religião, né? A pessoa fala assim: eu sou espírita, aí tem que explicar, porque não é espírita de Umbanda, né? Como se isso fosse uma coisa que fosse menor. Mas não, a pessoa é espírita, mas isso ela pode ser católica, ela pode ser evangélica, de qualquer denominação, e ter acesso às informações da doutrina espírita. Não há nenhum problema nisso. Existem casas de Umbanda que eu conheço que acessam o livro dos médiuns, livro dos espíritos, porque viram ali que faz sentido aquilo ali. Porque Kardec, quando ele codificou a doutrina, os espíritos falam que ele veio a doutrina veio colocar ela não veio ensinar uma nova mediunidade. Ela veio colocar a mediunidade em trilhos seguros. Então não é agora
depois do espiritismo, tem uma nova mediunidade. Mediunidade sempre existiu, desde os egípcios, desde antes. Qualquer tribo que você vai tem mediunidade. Qualquer lugar, Inca, Azteca, Maia, qualquer povo tem. Os vikings tinham. A questão não é essa. A questão é colocar a serviço da evolução. Por isso que Moisés proibiu. Por quê? Proibiu para não ser usado de forma com objetivos rasteiros, objetivos materiais, né? Então, geralmente você fala assim, a gente vê uns anúncios assim, né? Para saiba da sua vida amorosa, financeira, profissional, familiar, como se a vida fosse somente isso. E quando você usa a mediunidade para propósitos coletivos, é uma outra estrutura, é outro patamar. Então, tudo que você for usar, a recomendação que a gente entende era tudo que a gente for usar seja em nome do Cristo. O nosso corpo, o nosso sentimento, né? Os nossos bens materiais, usar em nome do Cristo, para não ter exagero, para não ter... eu vou comprar... cada um pode comprar o que quiser, é o livre-arbítrio, mas hoje se questiona a questão, hoje se questiona o fato de você... Por que você vai ter um carro de tantos R$1.000, tantos, você pode ter um mediano e esse valor você pode fazer alguma outra coisa. Então, assim, quem consegue já enxergar esse tipo de coisa, porque você andar, e isso não é um pecado, mas talvez, se a gente andar com um carro muito, 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 muito superior ao que a nossa coletividade anda, simplesmente por uma ostentação, a gente pode estar deixando de ajudar outras pessoas. Mas não há nenhum julgamento aqui, é só uma provocação que eu estou fazendo, né? Por que a gente tem tantos acúmulo de bens? Isso é bíblico, acúmulo de bens, né? Aí o cara tem muito dinheiro, o cara, não, eu vou derrubar esse depósito e vou fazer mais um, porque eu estou com muito material, estou com muito dinheiro. Aí Deus fala, eu vou levar a sua alma hoje, por que você vai ter isso tudo? Então, são essas questões que a doutrina espírita, que no Brasil tem uma cara de religião, mas não é bem uma religião. A gente precisa entender que a religião é um dos componentes da tríade que forma a doutrina espírita. A gente fala que a nossa religião é espírita. Não tem nenhum problema, nenhum julgamento, cada um fala o que quiser. Mas a gente tem que entender que essa fala nossa, ela tem um peso, ela tem uma estrutura, ela tem uma visão histórica de quase 200 anos de estudo, de compreensão, de entendimento, de que a gente não pode, por exemplo, endeusar médiuns. A gente não pode endeusar palestrantes. A gente não pode ser intolerante com um texto e falar assim, não, esse aqui está falando a verdade absoluta. Eu não vou nem questionar, porque Kardec recomenda, Leon Denis recomenda. Se você for ler lá os princípios da doutrina espírita, eles são os espíritos que estavam ali no início, nessa eclosão dos espíritos, e estavam trazendo lá, colocando para a gente ter hoje o que a gente tem de presente, que é a doutrina espírita, a gente precisa questionar o que a gente está lendo.
Não é para ler e falar assim, porque senão a gente pode ser enganado, porque a espiritualidade que trabalha nas trevas conhece o espiritismo, conhece o evangelho, conhecem tudo. Tanto que lá atrás, em Atos dos Apóstolos, um judeu lá, recém-convertido, foi tentar foi livrar um endemoniado, chamado endemoniado, que a gente chama de a gente chama de obsessão. E aí o espírito chega para esse médium e fala assim: conheço Jesus e conheço Paulo, mas você quem sois? O espírito desafiou o médium que estava tentando livrar aquele encarnado de uma situação e não conseguiu. Teve que chamar um outro médium lá para poder fazer essa desobsessão. Então, eles sabem. Então, a gente tem acesso a muita informação. Quanto mais a gente tiver informação, veja, eu não estou falando de quantidade, estou falando de qualidade e também de um equilíbrio da nossa vida. Quando os espíritos que são contrários a Jesus veem algum tipo de identificação com as nossas atitudes, eles fazem a conexão e vão dando para a gente mais do mesmo, vão dando mais combustível para a gente. E aí a gente completa a obsessão. A terceira revelação, ou quarta, ou quinta, ou sexta que vier, serão e são para a nossa libertação, para nosso esclarecimento. Quando a Terra se transformar definitivamente para um mundo de regeneração, a gente pode estar encarnado ou desencarnado. Isso não faz diferença nenhuma, contanto que a gente esteja vibrando na sintonia, no diapasão do Pai, de acordo com o entendimento que a gente tem. Então, não vai adiantar nada a gente... eu quero estar aqui para ver. Mas ver o quê? Já está acontecendo, já está transformando. Não é 2057, não é agora, não é depois, é hoje, é ontem, foi ontem. A gente não fez ontem, vamos fazendo agora, tentando fazer aqui. Então, estamos aqui, nós, reunidos, encarnados e desencarnados, e quem puder ver essa nossa live aqui, o nosso encontro, de onde 2 ou mais estiver, ali eu estarei. Então, Jesus está também presente aqui. Que tenhamos a consciência de que as revelações não são só para a gente, para o nosso deleite. Olha, eu sou espírita, eu já li todas as obras. Eu já li tanta coisa. Eu já frequentei várias casas espíritas, eu sou médium, eu sou tarefeiro, eu sou evangelizador, eu sou... Tá, ok? Mas se não falar a língua dos anjos, né? A língua dos homens, sem amor, então é essa que é o tempero do negócio. Não adianta a gente ficar aqui falando, e estou ressentido com a minha mãe, porque em 1974, o meu irmão, porque semana passada, ele me ligou e foi grosso comigo. O meu vizinho faz muito barulho, eu odeio meu vizinho. Isso são coisas que acontecem o tempo todo. Porque o homem me olhou de forma não agradável na condução. Aí você fica com ódio. Tem a indignação, tem as providências que você tem que tomar, cabíveis, jurídicas, se for o caso, mas também tem o ódio que você vai guardar para com aquela pessoa. Então, a justiça não é justiçamento. Não é porque eu fui atingido por uma coisa que eu vou lá trabalhar a lei de talião. Olha aí a revelação. Isso já passou, mas a gente ainda está aqui. Então, o ódio
e isso é tratado no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vai chegar lá, né? O ódio é tratado, ele é uma coisa que vem, ele eclode, mas aí a gente tem que fazer um tratamento espiritual. Por isso que o culto no lar não pode, não é um luxo, não é um luxo, é uma necessidade para tentar blindar a casa, blindar a nós mesmos, contra nós mesmos, não é contra os espíritos inferiores que vão e eu sou vítima. Esquece isso de que eles são os verdugos, eu sou a vítima. Não é nada disso. Eu permito que eles atuem. Se eu não fizer a vontade do Pai, se eu não orar e vigiar. E quando eu permito que eles atuem em mim, e eu faço a conexão e a obsessão, leve, média ou grave, o que vai acontecer comigo? Eu vou estar dando um mau exemplo para eles e vou estar contribuindo para que a Terra continue como está. Ao passo que, se ele tentar fazer algum tipo de incursão, porque o meu histórico é um histórico de trevas, milenar. Então, hoje eu estou entendendo o Evangelho e tentando me convencer a ser bom. Tentando me convencer. Com todas as propostas que o Pai já me mandou, as mensagens, as oportunidades, eu estou ainda pensando se eu vou ser bom. Pensando. Até porque é bom só o Pai, né? Mas tentando se eu vou me reformar. E aí, eu não estou colaborando com a reforma íntima minha e do planeta. Então, o espírito chega aqui, vê campo para trabalhar, fala, ótimo. Aí ele vai querer mais, vai querer mais, vai querer mais. Então, eu não estou me ajudando. Desculpa, não estou me ajudando e não estou ajudando ele ou eles, porque é uma legião, né? É isso. Muito bom, Joubert, porque, olha só, o conteúdo de tudo isso, né? Como que a doutrina realmente nos esclarece e como que ela se apoia realmente nesse tripé: religião, filosofia e ciência. E é o que a gente está estudando, porque no início, na introdução, nós estudamos Sócrates e Platão, e é a filosofia interagindo e nos preparando para a doutrina dos espíritos, né? Para a vinda do espiritismo. É a religião, que Jesus coloca todas as leis amorosas, né? O perdão, esse roteiro disciplinar de atitudes para nos aproximar do Pai e do Cristo e da espiritualidade que nos abraça em nome dele. E a ciência, porque o progresso científico tem que caminhar paralelo a Jesus, à espiritualidade, para que ela possa se desenvolver plenamente. Então, é muito interessante, por exemplo, quando nos dizemos espíritas e temos conhecimento de todos esses parâmetros, não nos interessa mais essa frugalidade, com quem eu vou casar, o que vai acontecer comigo amanhã, se eu vou ficar rico ou não, se eu fui uma princesa ou se eu não fui. Isso não é importante. O importante é que nós estamos num caminhar, a nossa responsabilidade muda e a nossa visão também. Nós queremos aproveitar o instante de agora para sermos melhores, para superar a nós mesmos, porque não tem coisa mais bonita quando você se olha no espelho e fala, poxa vida, quando eu lembro de uma época para trás, eu me permitia agir assim. E hoje, isso para mim já não é impossível, eu não quero isso mais. Então, você sente que você caminhou para frente. E é a misericórdia divina que a gente não volte para trás, né? Como o Joubert falou, se a gente pudesse, né, retroagir, ficava retroagindo. Deus me livre. É mais um momento em que a gente vê conscientemente como Deus nos ama. Meu filho, você não volta para trás, mas você fica quietinho aí onde você está. Mas você precisa o quê? Dar um passo para frente, depende de você. Que você já tem a minha presença, você já tem as minhas leis em você, você já tem o conhecimento. Então, vamos optar pelo melhor. E a gente analisando com muita seriedade quais são as nossas dificuldades hoje.
Quando nós paramos e analisamos, espera aí, aonde que eu estou tendo mais dificuldade? Aonde está me trazendo sofrimento? É aí que você tem que trabalhar. É isso que você pecou, vamos dizer assim, em outra existência passada. Foi aí que está o espetinho, onde você tropeçou. E está te causando dor ainda, porque é um reflexo. Então, o que você tem que fazer? Trabalhar isso. Então, não precisa cartomante, não precisa ninguém para te falar nada. A sua alma te revela. A espiritualidade conversa com você, os nossos espíritos protetores. Alessandra, você precisa refazer isso. Isso ainda está no seu caminho. Vamos tirar essa pedra. E dá-nos a força que precisamos para isso. Basta que nós queiramos. É a vontade, é o buscar. Como disse Emmanuel, eu quero até achar aqui, Emmanuel disse assim, que o amor, eu vou achar essa frase, que o amor é sabedoria, asas que conduz a Deus, quer dizer, é preciso que a gente busque, né? E a gente não se sente superior a ninguém. Ser espírita é ser responsável, é ter uma responsabilidade a mais, diante de tudo, de todos e de nós. E conhecer doutrina espírita é remédio para a alma. Isso nós aprendemos e nos sentimos felizes por saber disso. Então, ninguém está querendo tirar ninguém de nenhum caminho. Todos os caminhos conduzem a Jesus, a Deus, desde que você se sinta bem e confortável nele para fazer o melhor. Mas conhecer doutrina espírita é remédio. Porque quando você é revelado tudo isso para você, você se sente responsável diante da sua própria vida e de todos que estão ao seu redor. Então, é muito bom a gente sentir essa responsabilidade e saber se comportar diante dela. Algum irmão gostaria de se manifestar ainda conosco nesta manhã? Eu só queria dizer o seguinte: Deus é de uma misericórdia muito grande com todos nós, e, na verdade, se a gente olha há 2000 anos, 50 anos depois, aquela violência toda, mas também a sensação de que havia muito pouco se falando do bem, né? E hoje a gente não precisa apenas ficar nos nossos estudos. O mundo em nossa volta, leigo ou não, está nos trazendo mensagens a todo momento. Seja nas músicas, a paz do mundo começa em mim, eu e você podemos tudo, somos aqueles que podemos trazer amor ao mundo, seja em textos que nos chegam e a internet, que pode ser na sua faca de 2 gumes, mas que nos traz mensagem que faz a gente pensar, de pessoas que a gente nem espera que tragam, né? De repente aparece um artista conhecido e nos traz uma mensagem que a gente para e reflete, realmente é isso. Então, Deus está só nos enviando, é só a gente aprender, como nós vimos no outro dia, a não apenas escutar, a ouvir, prestar atenção, saber o que está escutando, o que está acontecendo. Porque parece que o mundo espiritual conspira contra nós para que a gente... Vamos, gente, está na hora de caminhar, e não apenas você estar nos textos religiosos, é só a gente olhar, ouvir, escutar as nossas músicas que trazem muitas mensagens, e é verdade mesmo, dá para pensar. É só a gente dar o primeiro passo, era isso. Maravilhoso, Luci, ter olhos de ver e ouvidos de ouvir, né? Perceber toda a grandeza e a misericórdia divina a nosso favor. Realmente a internet é um campo maravilhoso que nós temos que despertar para o quanto nos aproxima, quanto nos enriquece em conhecimento, nos possibilitando esse encontro aqui. Olha só que coisa linda. Pena das almas que a utilizam de forma errada. Mas para que nós possamos agradecer a Jesus tudo que nos é colocado, né? Como ele incentiva as mentes a descobrirem o que já está ali, né? Que é isso que Jesus faz, que a espiritualidade faz, porque tudo já existe, né? Nós queremos, assim, caminhar agora para o final, que já estamos no horário. Antes, porém, da prece final, que vai ser feita
vai ser feita pelo Jobert, né, Jobert? Nós vamos, nessa vibração de tanto carinho, de tanta harmonia e de alegria espiritual, nós vamos compartilhar com vocês, né, o Jobert, de um encontro fraterno no Cantinho Chico Xavier hoje, no centro de São Pedro da Aldeia, ali na galeria, perto na rua Antônio Carlos, 114, né? Onde vai haver a apresentação do coral, Semente de Coral, né, Luci? Que você vai estar à frente, trazendo e elevando a todos. E o nosso irmão Lenilson, que sempre está conosco aqui, a esposa Bianca. Onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração, numa palestra que vai ser linda, se Deus quiser. E recebendo a todos para... É que horas? É às 16 horas, a partir das 16 horas, e recebendo a todos para brindes, presentes, artesanato, roupas, né? Parece que tem blusas lindas lá, com estampas maravilhosas, e os livros, né, que estarão à disposição para enriquecer a todos na leitura tão boa, edificante. Acho que todos vão ter uma tarde belíssima, né? Continuando esse estudo. Vamos lá, né, Jô? Vai ter também o Francisco. Ah, sim, o Francisco. Que vai vir lá do Luiz Esperança, vai cantar lá para a gente também nesse dia. Isso. É ali pertinho, Isso onde é na linha, é fácil de achar. É o primeiro mês espírita unificado da Reunir 5, né? É o CERJ, Região dos Lagos e Baixada Litorânea. Vai ser realmente uma grande festa espiritual, que todos possam ter acesso e compartilhar, né? Vamos lá? Vamos lá. Vamos fazer a nossa prece de agradecimento, de louvor e também de pedido. Te pede mais do que agradece. Vamos tentar equilibrar essa força aí. Falando, Senhor, mais uma vez agradecemos a grande oportunidade de estarmos reunidos em Teu nome, que toda essa luz, esse entendimento, essas intuições, esses ensinamentos possam ficar gravados em nossas mentes e corações para que nós possamos mudar o nosso modo de ser, de agir, de pensar, de sentir e de falar. Que nossos irmãos do Jefa, assistidos e tarefeiros, possam ser envolvidos, possam ser iluminados, toda essa comunidade aqui que nos cerca, o nosso Brasil, o nosso planeta, que possamos perseverar no estudo, que as pessoas que não puderam estar aqui conosco hoje possam ser também iluminadas e amparadas, possamos, semana que vem, estar aqui, manter a nossa oração e vigilância, o nosso culto no lar, nossas preces, nosso trabalho, nossa caridade e pensamento no bem. Que assim seja, Senhor, graças a Deus. Graças a Deus. Foi maravilhoso, né? Que nós possamos ter um lindo domingo, ainda mais com essa programação de vocês hoje em São Pedro, e todos nós possamos estar revigorados para a semana, que está aí rica de oportunidades para todos nós. Um beijo grande, fiquemos com Deus, obrigada pelo carinho. Até logo. Tchau, fiquem com Deus, obrigada. Muita paz, obrigado. Muita paz. Tchau.